Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Lucas, tô iniciando esse canal aqui pra registrar um pouco da minha evolução no Magic. É, eu jogo Magic faz um pouquinho mais de 3 meses, jogo formato Pauper por ser mais barato e também por ter alguns decks que eu me interessei bastante. Então foi um formato que eu iniciei, até porque eu comecei a jogar usando um book que eu tinha aqui em casa. E a partir dele eu criei meu primeiro deck. E depois desse tempo eu fui pegando as cartas da pool e fui aprimorando e montando seus decks. Eu gosto muito da parte de deck building, então é uma coisa que me diverte muito jogando Magic, eu tô aprendendo bastante e tô evoluindo com isso. Eu vou falar um pouco desse deck que foi o deck que eu. É o deck que eu tô usando recentemente. Joguei o meu primeiro campeonato com ele na segunda-feira. Foi um resultado frustrante, mas que eu já esperava que o deck ia performar meio mal. Mas eu confirmei algumas teorias que eu tinha. Então, bom, a ideia do deck basicamente é rodar em volta ali da pestilência, né? O encantamento, 4 manas, duas pretas, duas genéricas. Você paga uma preta, dá um de dano em todas as criaturas e nos jogadores. E se você e se não tiver criatura na mesa, no final do turno, ela sai. Quando eu vi essa carta, eu fiquei com muita vontade de montar um deck de controle em volta dela. Pensei em montar um Esper, né? Azul, preto e branco. Só que no fim eu achei que ia ficar um pouco inconsistente pelo fato de eu não ter algumas cartas boas e dessas cores. Então eu segui com um BW porque eu tinha mais coisa aqui disponível e também porque eu acho que ia casar melhor com a ideia que eu tinha pro deck. Então, basicamente, aqui a minha ideia era ter cartas de ganho de vida, conseguir fazer uma geração de draws ali de recurso usando os artefatos com as comidas e, enfim, ter forma de recursar ali com o core e com o gato, usando esses artefatos que eu tenho para gerar mais valor. Ali na base de mana eu tô usando uma Obscura Storefront, 4 desertos e 2 fontes para poder ganhar vida quando os terrenos entrarem. Isso já vai me dar um recurso importante para esse deck que é a vida, já que eu quero ganhar pingando dano com a pestilência. E a pestilência vai pegar vai pingar dano em mim também, então é importante que eu tenha mais vida do que o meu adversário. Aí eu uso 4 pântanos, 3 planícies, 2 basílicas e 2 paisagens para eu poder, enfim, corrigir as manas, os pântanos principalmente para eu poder pingar o máximo de dano possível com a pestilência. As criaturas do deck que eu tô usando três. No caso, eu joguei com 2 Crypt Reds, 2 Guardiões, 4 Core, joguei com 3 Guardiões, 4 Core e 2 Gatos. Eu achei que de criaturas o número ficou bom. Acho que faltou um pouco eu ver esse guardião, mas eu acho que 4 seria muita coisa. Uma coisa que eu senti muita falta nesse deck foi de Draw Power, porque como eu não tenho barganha nem oferenda, eu fiquei dependendo do Eviscerators Insight. E, enfim, eu tenho só 4, e aí eu preciso dele ou do Lembas pra poder comprar. Ou o gato com Nutrient Block, mas é uma combinação de 2 cartas. Um Ichor com um Eviscerator, também é uma combinação de 2 cartas, então eu preciso de ter essas combinações pra conseguir fazer o deck girar. E, enfim, o deck é um deck que você quer travar a mesa, ficar pingando dano. Eu acho que isso por si só é uma coisa mais chata. Eu não tenho um plano de ganhar o jogo batendo. Às vezes, se eu conseguir fazer um core ou dois, ficar batendo 4 para acelerar o processo e quando eu descer a pestilência eu pingar menos. O paladino ali, no caso, para ter a dianteira, conseguir pingar 5 porque eu vou ter sempre criatura no campo para bloquear. Na teoria, né? Eu vou ter ali os tokens de coelho, vou ter o gato que fica indo e voltando. Eu consigo matar a criatura se for tomar dano direto com a pestilência ou com os ratos da cripta. Mas eu joguei sem o paladino porque eu não consegui pegar, então eu usei a espinho da Rosa Negra no lugar pra ter o monarca. Nas vezes que eu baixei ela, ela foi bem útil. Na primeira match que eu joguei, ela foi muito boa, apesar de eu ter esquecido de dar todos os draws do monarca. Ela foi boa porque eu não perdi a prioridade do monarca.
no game que eu ganhei. E nos outros games ela não veio, porque é uma cópia só e eu tava com a dificuldade de rodar o deck. Os removals, Cast Down, o Edito e o Traben Charme, deles, eu acho que o pior foi o Edito, principalmente porque eu peguei 2 decks de Crisálida, então é um pouco mais difícil de lidar com eles. O Traben Charme ele foi muito bom, porque eu joguei contra Terror, então o Traben Charme ele é muito útil, né, pra exilar. Joguei contra um Gru Monster, deu pra tirar alguns encantamentos dos terrenos, então foi legal. E o Cast Down ele é muito bom, né? Tira qualquer criatura ali se o cara não tiver resposta. Então foi uma carta que não tem do que falar mal. No geral eu não curti muito jogar com o deck, porque eu achei ele muito lento. E achei a gameplay dele chata, porque o meu plano é só segurar o jogo, ganhar vida e descer a pestilência com guardião e pingar dano. No side ali, eu achei que esse side ficou muito bom. A única carta que eu não usei foi a Temporal Intervention. Talvez um Dures fosse melhor, porque é mais simples de fazer. Eu coloquei a Temporal Intervention porque na minha cabeça eu ia conseguir tirar permanentes fácil por causa do gato, ou estourando as comidas e tal. Mas não foi isso que aconteceu. Também não peguei muitos decks que era interessante eu colocar ela. Subir ela, né? Lone Missionary foi muito bom. Revoke Existence foi muito bom, porque eu joguei contra o deck de Affinity. Círculo de Proteção contra o Vermelho foi bom. E a Toxina, a Cripta também foram cartas boas. Joguei contra a Mono Blue. Então elas foram bem úteis. Dá um reporte aqui rápido do que aconteceu no campeonato. Eu joguei contra. Meu game meu foi contra o Grix Affinity e eu perdi de 2-1. Primeiro jogo foi amasso, eu abri com a mão muito ruim, que tive que equipar uma mão ali meio mais fraca. Ele veio com a mão muito forte, então ele pegou ritmo muito antes de mim e conseguiu me matar. Game 2 eu consegui controlar o jogo, ele me ligou a 2 se eu não me engano, então ele tava com a mão um pouco mais fraca. Eu consegui ir tirando as coisas dele, devolvendo o terreno pra mão e tal, com Revoke Existence, exilando, no caso. E consegui controlar e ganhei. Principalmente, ganhei na Toxina, ganhei batendo com o Core. E eu fiz o Monarca também nessa partida, mas eu esqueci de dar todos os draws do Monarca. Game 3, o jogo estendeu bastante, eu consegui controlar a mesa, só que em um momento ele conseguiu voltar e eu não tinha mais resposta, eu já tinha gastado meus Eviscerators, ele exilou meu Grave, então eu não conseguia fazer flashback. E eu não tinha muita resposta porque ele fazia, eu tinha perdido meus 2 Familiars, também nesse exilado de Grave que ele deu. Então foi passeio pra ele. Segundo jogo, eu caí contra um Gru Monsters e eu fui amassado 100%, sim, foi a partida mais rápida que eu joguei. Todos os outros jogos foram para os 5 turnos, então no primeiro game o cara abriu muito forte, ele fez Manutopia, aí ele fez Mana Ladra, e depois ele fez um Rumble pro dinossauro, na volta ele fez o dinossauro, fez cascata, e aí depois ele só bateu e ganhou, não tinha nada de mais na minha mão, porque é uma mão muito ruim. No meu terceiro jogo eu joguei contra um Gru Landfall, que foi empate. Primeiro jogo eu consegui controlar o começo, só que depois ele ficou muito forte, me matou. O segundo jogo eu consegui controlar, tirar coisa dele, então ele não tinha muita coisa no campo, eu ganhei. E o terceiro jogo foi pro tempo. Eu ia ganhar, eu precisava de. Assim, eu precisava de um round a mais. Então, se fosse 6 turnos em vez de 5, eu ganhava, mas acabou que eu deixei ele com 2 de vida e, e a gente empatou. Meu quarto jogo foi contra um UB Terror. O game 1 foi muito rápido, eu abri como muito ruim. Ele abriu mais forte, ele conseguiu fazer 4 cobras, ele fez 2 Terror, 2 Crypt, que ainda tinha Murmuring Mystic, enfim, não tinha como eu ganhar, eu até tentei tirar, mas quando eu ia dar rato e toxina, ele deu counter spell no meu rato, e aí eu fiquei sem out e acabou. Game 2 eu consegui controlar muito o jogo, consegui deixar ele com pouca vida, só que quando eu tava chegando perto de matar, ele deu um Unexpected Fangs na cobra, recuperou muita vida.
E aí o jogo foi grindando, grindando, grindando. O jogo já tava perdido pra mim, foi por 5 turnos e empatou, então foi 1-0. E é isso que eu falei, acho que eu não curti muito jogar com esse deck, achei ele meio lerdão. Assim, eu tava jogando antes de UB Terror e antes de Mono Red Magias, que não são decks tão rápidos, mas são decks que você tem um plano ali que você consegue seguir e você consegue responder melhor, ou você consegue dar um dano e bater, no caso do Mono Red, e você tem um plano de jogo diferente, você pode ganhar de mais de um jeito. Esse aqui, como o meu plano de jogo era só descer a pestilência e tentar matar o cara ali, tinha uma coisa que eu percebi foi que a partir do segundo jogo ali eu já não aguentava mais ver a pestilência na mão, porque era uma carta a menos. Porque eu sabia que até eu conseguir descer ela, eu ia ter que estabilizar muito o board. Então, não foi uma coisa que eu curti, mas eu pretendo continuar jogando de BW. Eu gostei da dinâmica de algumas cartas, então talvez eu vá mudar a build, mas vou continuar jogando de BW. A minha ideia é evoluir esse deck, esse BW, chegar em alguma lista de BW que me agrada, porque eu pretendo jogar os Open, um dos Opens de Pauper que vai ter na Liga Fest. Vai ser o meu primeiro campeonato grande de Magic. E eu queria ter um deck ali que eu consiga compreender bastante ele e seja um deck que eu me divirta jogando. Eu acho que esse não foi o caso. Eu ainda também tô me encontrando em relação a alguns decks. Eu já joguei com algumas coisas, mas eu ainda não encontrei um deck que eu fale, cara, 100% esse é o estilo de jogo que eu gosto. Então eu tô procurando descobrir e eu vou ir registrando essa jornada aqui nesse canal. Eu criei ele para poder, enfim, falar sobre e mostrar algumas coisas. E é isso aí. Valeu, falou.